Sejam muito bem-vindos a mais um episódio mais que especial de Realidade Aumentada Podcast. Sempre trazendo uma galera maneira e interessante com papos que são humorísticos, mas também são muito proveitosos, são muito edificantes. Hoje eu vou trazer um cara que literalmente dispensa comentários, porque é o maior e o melhor comentarista que essa internet já viu. Melhor porque o cara é muito bom e maior porque ele tem quase 1,90 m de altura. Além de engenheiro, o cara é escritor e também se penetra, se infiltra pelas áreas de humor, comédia aqui do Brasil, com humor muito maneiro. E o nome dele é Francisco José Spínola. Sejam muito bem-vindos à Realidade. Tudo bem? Tudo bem, meu querido. É um prazer muito grande estar aqui. Com você, que eu conheci no TC, não foi? Conheceu no show do Rick Silveira lá em Nova Iguaçu. Lugarzinho ótimo, pessoa ótima para apresentar a amizade. Foi bem legal. E já conheci teu trabalho por causa dos comentários, obviamente, tudo mais, né? Efervesce no meio dos humoristas, que a galera gosta. E eu queria te perguntar, cara, de onde é que tu, tipo, de engenheiro, tu começou a brincar com esse lance de fazer comentários de humor e o cacete a quatro? Na verdade, eu acho que minha vocação... Acho não, tenho certeza. Minha vocação nunca foi para ser engenheiro. Eu sou da área da criatividade. Meu propósito é em relação a criar e entender as coisas que são inexplicáveis. Eu tento mergulhar nas coisas que são mais curiosas, mais diferentes, os limites do conhecimento, as fronteiras do conhecimento, em todos os sentidos, na psicologia, na filosofia, na física, cosmologia, e tudo que é assim, misterioso, tudo que me instiga muito o que a gente... O que ninguém sabe. Isso aí é o mergulho de cara, assim. Um ocultista, em outras palavras. Mas não deixa de ser uma excelente escolha para se aprofundar também, né? Eu gosto muito também. Eu também entro no ocultismo. Você é maçom? Sou. Então não é, porque maçom não revela seus segredos. Maçom tá no verdade. Pois é. Mas me diz uma parada. Aí beleza. Você fez engenharia de computação e petróleo, né? Como é que foi a parada? Eu me formei em engenharia de computação, mas o mercado de computação aqui no Brasil é péssimo. E eu queria, como eu tenho esse negócio de que me empurra para o que é mais misterioso o tempo todo, eu não queria ficar só na programação de coisas bobas, assim, né? Então eu estudei, eu comecei o mestrado em inteligência computacional, redes neurais, algoritmos genéticos, que eram coisas que me interessavam, que estava na linha de frente do conhecimento, que simulava a seleção natural, né, com algoritmos genéticos, que simulava o funcionamento do cérebro com redes neurais, e isso me interessava bastante. Agora, fazer programinha de bancários, folha de pagamento, esse negócio, eu não me sentia bem com esse negócio. Ou seja, foi tua família que meio que escolheu tua faculdade que tu ia fazer, mais ou menos, teve essa influência? Eu falo isso porque a galera que está em casa está ouvindo e vai saber qual é o teu futuro, se você está na faculdade que você não quer, não tem aptidão e está indo só por intermédio dos outros. Essa aqui é a lição que eu estava passando aqui. Quando eu falo isso, muita gente tem outra filosofia, mas o que eu falo é o seguinte: a gente tem que fazer o que a gente gosta e tem que fazer o que a gente gosta. O pessoal diz, tem que fazer o que dá dinheiro. Não tem. Eu sei porque eu joguei grande parte da minha vida fora fazendo engenharia. Porque meu pai era engenheiro, então para ele funcionava. Ele gostava da engenharia e achava que todo mundo que fizesse engenharia ia se dar bem, e ia ganhar dinheiro, ia ter um emprego estável e tal, e me convenceu disso. E me colocou muito receio, né? Muito medo. Se você fizer outra coisa qualquer... Aliás, para o lado da arte, da criatividade, aí é que eu ia virar um mendigo. Imagina a filosofia, né? Mas, então... Não, se fosse física, tu já estava no meio de uma caverna, pelado, praticamente. Não, imagina... Eu tinha talento para escrever e tal, quando era novo. Até vi uns diários que eu não tinha quando tinha 9, 8 anos. Você guardou?
Não, isso aí eu vi quando eu era adolescente. Ah, tá, entendi. Espaço. Mas eu me surpreendi porque eu usava o verbo no pretérito mais que perfeito. Isso aí é uma criança de 9 anos, eu escrevia tudo errado, as palavras tudo eu não tinha corretor ortográfico, essas coisas que tem hoje em dia. Antes era tudo mato. Mas... Capinou tudo. Tá tudo capinado. Mas eu usava essa sofisticação linguística porque eu morei no Iraque, né? Então... Tu morou no Iraque, cara? Eu não sabia disso, não. Não? Eu morei no Iraque dos 7 aos 10 anos. E foi uma experiência muito interessante, cara. Porque naquela época, por exemplo, as pirâmides estavam em construção ainda. Então, o Iraque era um país muito, muito... A esfinge tinha nariz ainda naquela época. Então, na verdade, naquela época, realmente, o Iraque era muito fechado e a cultura do Iraque era muito preservada. E meu pai era engenheiro da Petrobras, de petróleo, e o Saddam Hussein gostou do Brasil, não sei porquê, eu acho que não morou um brasileiro. E aí levou pro Iraque uma porrada de coisa do Brasil, tipo assim, o Passat iraquiano, né, que era um carro que não era do seu tempo, não, mas era um carro que tinha um estofado de veludo roxo. É uma coisa que aqui no Brasil eu acho que não ia vender. Ia ser cafonérrimo, né? Terrível. Acho que Agostinho Carrara. Com certeza. Então ele levou um monte de empresas brasileiras para o Iraque e nessa época o Iraque não tinha ideia da capacidade de petróleo dele. E aí ele levou a Petrobras para lá para explorar, para saber se tinha muito petróleo no deserto. E meu pai era um dos bons engenheiros da Petrobras e foi convocado para ir trabalhar lá, levou a família toda. A Petrobras alugou várias casas para o pessoal que trabalhava na Petrobras. A equipe toda. E alugou, sabe, umas casas. Eu estava numa casa impressionante. Tinha até fonte. Meu pai nunca ligava porque gastava uma grana da eletricidade. Mas a gente estava morando numa casa de alto nível, de classe A. E eu estava com entre os 7 e os 10 anos, e como o Iraque era muito fechado para a cultura, a televisão lá era terrível, sabe? Ela assim, só passava alguma coisa certas horas por dia. Sim. E quando passava era um telejornal iraquiano ou uma novela árabe que nossa, assim, de vomitar. De vez em quando passava um desenho, de vez em quando, mas era um desenho russo com a ideologia comunista, que naquela época tinha a União Soviética. Nossa. Mas era um desenho interessante, que era um menino pirralho. Escolher os apps de áudio liberais para você. Interrompido pela tecnologia. Galera, seja analógico. Isso. Teu telefone tocando, cara. É o meu? Que maravilhoso. Maravilhoso. Estamos ao vivo no podcast do Francisco José Espínola agora, pessoal. Estamos ao vivo sem querer. Eu tô achando maravilhoso isso aí. Pra mim... Ainda bem. Meu irmão, falou de Iraque e Saddam Hussein, é claro que você tá grampeado. Tira a camisa aí, mano. Sabia que ia dar problema. O cara tá grampeado, pronto, pessoal. Acabou. Acabou. Que susto. Caraca, daqui a pouquinho tem exército batendo na porta aí. Ainda bem que você não tá ao vivo, né, cara? Não tô ao vivo não, mas óbvio que eu vou botar essa parte. Eu posso pedir uma acréscimo de bacon. Que porra é essa? Acréscimo de bacon? Acréscimo de bacon que estão falando? Que podcast de obeso que você tá ouvindo, cara? Entrou um podcast aqui, não tenho a menor ideia como. Treta. Nossa senhora. Oi. Mas enfim. Caramba. Voltando à infância no Iraque. Eu adoro essa vida. Eu adoro essa vida. Mas enfim, aí o desenho era muito interessante porque ele tinha... Era ideologia comunista soviética, né? Então era muito importante formar as crianças já para entrar no... desenvolver operários e trabalhadores... Sim.
que tem afinidade com o IG. Então, era um menininho que morava numa fazenda, um pirralho, que ajudava o pai dele na fazenda a fazer... e ajudava fazendo cálculos, inversões e coisas criativas, né? Mas ainda bem que não era nem falado, era tudo só no gesto também, porque eu não ia entender. Ainda bem, né? Não falava nenhuma das línguas, né? Iraquiano, russo, inglês, não falava nada disso. Sim. Mas então, era muito pouca coisa para uma criança fazer assim, passar o tempo. Não tinha nada para fazer. Eu tinha uma escola brasileira, que eles trouxeram uns professores do Brasil, e eles fizeram uma biblioteca. Então, a única coisa que eu fazia assim, pegava 3 livros um dia e devolvia no dia seguinte, pegava outros 3 livros e devolvia no dia seguinte. Então, eu fui moldando assim um arcabouço de conhecimento muito grande, né, por causa disso. Porra, e muito jovem. Caraca, Porque eu com 39 anos não consigo pegar 3 livros, ler e devolver no dia seguinte. Agora, não tem mais esse negócio. Mas quando a gente é criança, chega da escola na hora do almoço e vai passar a tarde inteira, a noite inteira, sem fazer nada, sem amiguinho, sem sabe? Sim. Eu ficava subindo nas árvores. Eu não tinha nada para fazer. Os amigos imaginários, tipo, nem isso, né? Não, nem amigos imaginários também não. Caraca. Eu ficava imaginando as coisas também, imaginando... Como é que era? Quando é que você ia embora? Não, eu gostava, era bom. Devia ser uma delícia. Um friozinho de só noite, né? Cara, que loucura. Não, mas imagina uma criança com 7 anos, de 7 a 10 anos, que tá, tipo, na pré-adolescência, né? Que minha filha tá com 5 anos, mas já passou por 2 adolescências, né? Estágios enfim, da criação dela. E, brother, uma criança de 7 a 10 anos começar a se aprofundar em leitura deve ter bagunçado pra caraca a tua cabeça, dependendo da atmosfera dos livros que você lia, assim, também, né? Era, a maioria é livro infantil, mas também, às vezes, rareava. Não. Achei que você estivesse lendo sobre astrologia. Infanto juvenil. Ah. Assim, mas isso também imerso numa cultura totalmente diferente. Que era uma coisa... Era assim, chegava no final da tarde, assim, tipo no pôr do sol, e tinha uma mesquita um pouco perto da nossa casa lá, que tinha uma torre. Aí chegava um cara lá em cima da mesquita, aí no final da tarde, sabe, aquela coisa meio triste do pôr do sol. Aí ele começava aquelas músicas árabes, outras coisas bem tristes, sabe? Dava uma melancolia danada, ficava ouvindo aquela coisa. Uma coisa bem... Então, era outra cultura. Completamente diferente. As mulheres não usavam véu, mas usavam sempre uma roupa preta que cobria a cabeça. E no verão fazia um calor de 50 a 60 graus e no inverno congelava. Se a gente deixava um pano molhado fora, a gente pegava e estava congelado. Virava prateleira, do nada. E era uma loucura, aquele negócio tão diferente que era aquela vida. E a gente aproveitava que estava lá no Iraque, era entre a Ásia e a Europa. Meu pai ficava embarcado, não era embarcado, ele ficava vários dias no deserto, explorando petróleo, depois voltava para casa com vários dias de folga para tirar com a gente. Então ia acumulando e a gente fazia viagem o tempo todo pelo mundo todo. Então isso foi mudando foi fazendo com que minha mente ficasse muito fácil de entender pensamentos diferentes, né? Quando a gente fica o tempo todo pensando junto das mesmas pessoas que falam as mesmas coisas, que pensam, têm as mesmas ideias, os mesmos costumes, tudo mesmo, é muito difícil a gente sair desse mesmo. Aí é muito difícil a gente entender outro pensamento. Né? Então, isso fez com que eu, inclusive, desse muito valor até a mente plástica, a mente capaz de se moldar a qualquer situação. Aham. E eu procurei fazer isso no exercício que eu criei para ficar mais criativo. Pô, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. A gente está falando sobre isso para a galera ter meio que uma ideia de como começou
o lance dos comentários de humor, que se a gente desconstruir, é a criatividade. É um mindset criativo, né? Mas é muito interessante. Eu não sabia dessa parte da tua trajetória infanto-juvenil iraquiana e muito menos nessas suas experiências e tal. Aí, mas beleza. Depois a gente vai pincelar um pouco essa história aí das suas viagens e tudo mais. Mas aí você, só pra a gente completar a parte da engenharia, tu veio e, obviamente, tipo, vou aproveitar o que meu pai já teve de contato, teve de experiência para fazer e seguir carreira, né? Aí tu entrou na engenharia meio que com essa vibe, não foi? O que me motivou mesmo a fazer engenharia foi que eu achei que era mais seguro. Achei que era mais seguro porque eu tinha habilidade com matemática e física, e matemática era, assim, eu achava, era fácil, sabe? Sempre foi fácil para mim. Então eu achei, bom, se eu sou bom em matemática e física, meu pai tá certo em dizer que eu tenho que fazer engenharia. Mas eu esqueci o que eu gostava, entendeu? O que eu gostava de fazer. Aliás, mais ou menos, sabia mais ou menos. Eu não sabia tanto quanto eu sei agora, não, mas engenharia não era. Tinha que ser alguma coisa que tivesse mais a ver com emoção, ou expressão, capacidade de se expressar. Humanas, né? Humanas. E aí trabalhou tempão, engenharia, papapá, e começou a fazer os comentários desde quando? Já, desde a época do Orkut tu já fazia? Ou você começou no Facebook mesmo? Twitter? Eu comecei no Facebook, que é numa página... Eu não me achava nada criativo, nada. Eu achava que eu não teria nenhuma capacidade de enfrentar, por exemplo, em termos de criatividade, qualquer profissional de marketing, de publicidade. Mas tinha uma página no Facebook que fazia um jogo. Eles colocavam uma imagem bizarra, e a gente deveria criar um título para essa imagem. Então era uma página de profissionais de marketing, tinham 10 mil, a maioria era publicitário, trabalhava com isso, né, propaganda, então o pessoal bem fera. E quem conseguisse o comentário, o título mais curtido, e a página repostava a imagem com o título e o nome da pessoa, né, como se fosse um reconhecimento, um prêmio. Uhum. Então ela ficava valorizada e visível. E eu comecei a olhar e achei, nunca vou gerar um título criativo suficiente para enfrentar essas pessoas que trabalham com isso todos os dias. E então, mas mesmo assim eu resolvi, até para ver se consegui desenvolver a criatividade, comecei a testar, jogar uns títulos assim, e rapidamente eu me lembro quando a primeira vez que eu ganhei, eu até falei para minha, acho que era esposa na época, olha, eu dei um título de dia, ela tava cagando, né? Pode falar essas coisas? No... Pode. Pode falar tudo aqui. Mas para mim era o máximo, eu ganhar de profissionais de marketing e publicidade. Tu lembra qual foi a imagem e o título que tu botou? Você tem recordação disso? Sim. Era um cara vestido de sereia na praia. E eu coloquei a novidade veio dar na praia. Naquela época a gente fazia piada desse tipo, né? Não tinha essas coisas. Mas era uma associação de ideias criativa que acabou ganhando título. E eu até postei no meu Facebook, eu achei, pô, que máximo, eu consegui ganhar esse negócio. Aí depois comecei a ganhar direto, sabe? Eu acho que eu fui o segundo maior ganhador de título lá na página. Pode crer. E cada vez eu ficava melhor no negócio de associação de... E eu percebi a importância que tinha isso, entendeu? Porque eu era da Mensa, que é uma sociedade de pessoas acima de... os 2% superiores QIs da população que pode entrar nessa sociedade. Tem QI altíssimo, mas não sabe qual é a média do QI, galera. É esse o inteligentão que a gente tem hoje aí. É esse aí. Qual a média? Não, eu fui para a escola de os QI superiores, acho que era 3 o máximo. Como é que é a média? 1? Não é a média não é 1?
É isso. Do quem? Tô só falando. Então, É muito pro teu QI, é muito. Esse humor é muito além. É. Humor do alto. não é para alguém da mesa, não. É acima da... É a mesa da mesa. Qual o nome do grupo? Mensa. Conheci. Mensa é uma sociedade internacional de pessoas de QI alto. Até tem um músico aqui no Brasil que se orgulha muito e toda entrevista ele fala que é da Mensa. Quem é esse cara? É um cara... É conhecido ou não? É um cara chato pra cacete, né? Então não fala é o não. Roger. Ah, tá, pode crer. Então, Pô, o Roger tem que ir alto. Caraca. é por isso que eu saí da Mensa. Porque eu vi que não tinha nada a ver com a inteligência essa sociedade, né? Ai. Caraca, mas e aí só pra gente tomar, porque eu tenho TDAH, você tem que ir alto. E eu tenho TDAH. Você tem, obviamente. Não é... Você tem DDA, então, que é tipo, é só a parte da atenção, não é a parte da hiperatividade. Hoje, eu tenho tudo essa porra aí. É porque o TDAH a gente chama... Você tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Você não tem transtorno. Isso assim, consequência de uma mente livre. Eu até postei no meu Facebook dizendo assim, transtorno não é você não conseguir prestar atenção em coisa chata. Transtorno é a coisa chata. Entendeu? Você não presta atenção no negócio porque você é um transtorno seu. É porque você não sente interesse por isso. Sim. Quando era... Eu até descrevo no meu livro que uma aula minha, quando era adolescente e tal, novo, que quando os professores falavam alguma coisa curiosa, aí minha atenção ia toda naquela coisa curiosa. E a aula começava a rolar direto e eu não estava prestando atenção. Porque eu estava prestando atenção no que me interessa, entendeu? Então, o que chama de transtorno da gente, na verdade, não é um transtorno da gente, é um transtorno da sociedade que precisa que a gente siga aquele esquema de prestar atenção em coisas que não interessam a gente. Sim. Principalmente na escola, né? A escola só tem coisas que não interessam a gente. Então, eu acho que eu perdi um grande tempo da minha vida no sistema educacional, que é um sistema de tortura. Que é, assim, até é sádico, sabe? Com crianças. Assim. Sim, não entendo esse negócio. Ainda mais quando você tem um mercado que quer botar o aluninho lá no outdoor como primeiro lugar para faculdades públicas ou universidades, enfim. Aí o cara vai lá e mete o maluco para estudar. Aí quem precisa trabalhar, ajudar o pai, alguma coisa, ajudar a mãe, já era. Não tem essa não. E deixa escapar realmente o propósito dele, o negócio que deixa ele feliz. Entendeu? E aí vai passar uma vida infeliz porque é obrigado a prestar atenção, que tem transtorno, que ele não interessa a ele, cara. Isso é errado, pô. Isso prova que a gente tem TDAH mesmo, porque a gente foi de um assunto ao outro. Eu nem me lembro o que você está falando. Exatamente. Mas eu sou muito organizado na minha bagunça. Porque a gente tava falando de alguma coisa que interessa a gente. Com certeza, com certeza. Mas eu tenho essa coisa também de, tipo, não deixar, porque eu faço isso naturalmente. Então, se eu baguncei, eu arrumo a bagunça, entendeu? Mas, por exemplo, você estava falando em relação aos comentários e tudo mais, e aí eu queria saber o seguinte, tu chegou aí pra... A gente participou do TC, que é baseado em trocadilho, então, tipo, você chegou como um coringa na parada, né? E só quem não conhece o trabalho dele, cara, pra você entender, tem que saber, tem que seguir o Francisco e saber como é que funciona, porque hoje ele já abriu o leque para tipo comentários de posts de alguém, de notícia e tudo mais. E a galera que te segue gosta de trocadilho e vai comentando embaixo também. Isso acaba fazendo com que a galera mude. É isso que a gente está falando. Por isso que faz muito sentido isso que a gente estava falando antes. Mude, tipo assim, a ordem da catraca para trabalhar em cima de algo que seja criativo e que você pegue palavras da frase como uma tag e vá, tipo, desmembrando ela para ver o que pode colocar ali, tanto de rimas, quanto de separação de sílaba, quanto de referência da palavra para outra. E isso faz com que a pessoa fique criativa e pense diferente.
você é esse exemplo porque está criando acabou de escrever um livro falando sobre criatividade, né? Exatamente. No meu livro, eu esmiuço mesmo o que é criatividade. E a criatividade, eu criei um exercício para mim, só para mim, de desenvolver a criatividade, porque eu achava que, como engenheiro, eu desenvolvi muito uma parte lógica e matemática do cérebro. E eu gostava da criatividade, eu gostava de criar. É isso que me interessa mesmo. Então, eu intuitivamente, eu criei esse exercício que era comentar notícias, associando ideias relacionadas a notícias totalmente diferentes, ou o máximo diferentes possíveis. E isso é a criatividade. Quando você pega uma ideia que é bem diferente da outra e consegue fazer uma conexão entre elas, no nosso cérebro, os neurônios e os sistemas neuronais, eles criam conexões entre si que não existiam. Nosso cérebro fica mais conectado, e mais conectado ele fica mais plástico. Ele fica mais capaz de pensar em coisas novas e pensar em novas formas de agir, novas formas de viver. Tem a ver com a liberdade da mente. Porque quando a gente é livre, a gente consegue escapar desses padrões que a gente sempre segue, né? Que é o padrão dos pensamentos, os pensamentos do ser humano normais, assim, né? Assim, todo mundo pensa que a vida é desse jeito, todo mundo pensa que a única verdade do mundo é a morte, todo mundo chega acorda, fica acordado de dia, dorme de noite. E quando a gente tem liberdade de pensamento, como eu consegui desenvolver a minha liberdade de pensamento, por exemplo, eu durmo de dia e fico acordado à noite, porque meu ciclo, eu descobri que é esse. Eu passei a vida inteira lutando contra isso. O Conde Drácula também tinha essa mania. Teve coisa. Não, teve. O negócio de levar estacada no peito. Não. Essa é o menor dos problemas. Sair chupando qualquer um na rua, cheio de DST aí também é um risco, né? Mas fala, aí você já começou a perceber que essa forma diferente de se lidar com as coisas. Assim, você faz um laboratório consigo mesmo, então, para meio que. Eu não terminei, né? Eu vou falar sobre o exercício que eu criei de comentar notícias. A criatividade, pelo que eu andei estudando por aí, é justamente você associar ideias completamente diferentes, né? Ou o máximo diferentes possíveis. Por exemplo, quando o comentário que fez grande sucesso, o primeiro comentário que me fez perceber que eu não estava fazendo uma coisa só para mim, eu estava fazendo uma coisa para a sociedade, foi quando apareceu uma notícia perguntando assim, quando o astronauta mata outro no espaço, como é que ele deve ser julgado? Porque isso levanta muitas dúvidas, né? Então, naquela época tinha os juristas de internet, né? Que eram os adolescentes, que sabiam tudo de direito, e começava a dizer, não, depende da nacionalidade da nave, ou depende da nacionalidade do cara que morreu, para usar as leis do país do cara que morreu, ou da nave, ou do cara que matou. Então, gerou um grande debate. E eu cheguei, eu disse, trata-se de um crime sem gravidade. E o pessoal nunca tinha visto isso na vida, entendeu? E o pessoal enlouqueceu. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu fiz esse negócio para associar duas ideias totalmente diferentes. Gravidade, gravitacional, e sem gravidade, que o cara está lá, e crime sem gravidade, que é a ideia jurídica. Eu associei duas ideias totalmente diferentes, isso é criatividade. Criei uma coisa nova no mundo, que é um comentário relacionado à notícia que faz sentido. Sim. Entendeu? Então, criei mais conexões no meu cérebro, e era isso que eu queria. Importante também desse exercício é que eu recebia feedback através de curtidas ou comentários de pessoas que não me conheciam. Eu não estava nem aí se estava me ofendendo, se estava fazendo crítica que eu fosse gostar ou não gostar. Eles estavam sendo sinceros, entendeu? Porque no meio que a gente está, no meio de amigos, no meio de familiares, geralmente é muito difícil a gente receber uma crítica sincera, dizer, a pessoa falar para você, não gostei, acho que tá péssimo esse negócio, tá horrível. Então, fica difícil a gente se conectar com a realidade, porque a gente começa a pensar que a gente está fazendo um negócio certo e, na verdade, para fora, para a realidade, as pessoas que não conhecem, está fazendo um negócio ruim.
Então, era muito importante nesse exercício que eu criei, um feedback que eu recebia de pessoas que não tinham o conhecimento sobre mim. Então, foi aí que eu fiz esse comentário. Eu não achei nada demais, sabe? Eu só associei duas ideias. Aí eu saí, estava na plataforma, eu acho, de petróleo, né? Aí eu saí para fazer alguma coisa que eu não me lembro. Quando eu voltei, eu fui olhar, aí o negócio disparou de curtidas e tinha uns comentários assim, alucinados. Eu dei tanto like aqui que o Zuckerberg bloqueou meus likes. Sabe, eu gerei uma comoção desse comentário. E aí eu fiquei, assim, primeiro eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Aí depois eu comecei a ver que o meu comentário era como se fosse uma pérola no meio do chiqueiro, sabe? Assim, os comentários na internet sempre foram, até como o Gregório do Vivier disse no prefácio do meu livro, é como se fosse a caixa de gordura da internet, sabe? São pessoas cheias de ódio, cheias de rancor, cheias de frustrações, que vão lá e jogar para o mundo, assim, não sei porquê, parece que eles querem ser salvos, alguma coisa assim. Mas quando eu fiz esse comentário, era um comentário que não tinha nada de opinião, não tinha nada de agressivo, não atacava ninguém. A única coisa que fazia era associar ideias, e associar ideias diferentes é engraçado. Tem esse efeito colateral, não sei porquê, mas tem. E todo mundo achou engraçado, enquanto os outros comentários eram uma porcaria. Por isso eu pensei assim, eu sou o único que faz esse negócio. Alguém tem que fazer isso, porque senão vai ser sempre esse lixo. Sim. Um monte de comentário e interação das pessoas com notícias vai ser sempre essa porcaria. E aí eu achei que meu exercício de criatividade tem função social, ótimo, vou juntar uma coisa para outra, e comecei a colocar mais energia nisso. E aí agora parece que as pessoas já chegam a notícia, elas já começam a tentar fazer trocadilho, já começam a tentar fazer brincadeira. Entendeu? Sim. E no Facebook, como eu fiz isso durante vários anos, quando eu comento de um jeito no Facebook, é bem recebido. E quando eu comento do mesmo jeito no Twitter, por exemplo, eles caem em cima, caem em pau, porque uma rede que não foi colocada o bom humor que eu coloquei durante vários anos. Sim. E faz uma diferença muito grande, é interessante isso. O interessante é que você está dizendo que eu tenho, por experiência própria, porque eu fiz parte de um grupo de improviso teatral durante algum tempo, onde surgiu a Tata Werneck, já era atriz há muito tempo, quando nos conhecemos há muito tempo, o Fábio Nunes, o Rafael Chassi, o Charles Paravente, uma galera, tipo o André Pateta, que também está lá em São Paulo. A gente fazia exercícios para um grupo de improviso logo no começo, tá? Tipo, tinha o Zé, o próprio do Vivier, e a gente treinava, tinha os barbichas da época já também, e a gente treinava semanalmente. E, cara, é impressionante como você tendo uma vez por semana uma rotina de criação e de puxar e ter que se virar numa situação, sei lá, durante 1 hora na semana, como é que aquilo te deixa mais audaz, né, para o resto da vida. E por isso que quando você fala sobre a criatividade, o exercício da criatividade, eu, tipo, concordo demais. E a galera que fala, que comenta lá e tal, deve ter um reflexo disso para a própria vida, tá ligado? Tipo, as pessoas devem, tipo, ter essa coisinha, tipo, não só de fazer o trocadilho do humor, mas de ficar mais perspicaz em algumas coisas de correlação, de palavras, de coisas, de figuras, de imagem e tudo mais, sacou? As pessoas não entendem como é importante isso. Se você vê, por exemplo, o pensamento de um senhor de idade, né? Como eu não, outro senhor de idade, diferente de mim. Mas o pensamento do senhor de idade é só aqueles clichês. Ele fala o tempo todo clichê, ele fala o tempo todo ditos populares, coisas conhecidas. No meu tempo era assim, agora no assado eu não consigo mexer no celular, eu não consigo me adaptar às coisas novas. Porque a mente dele foi se solidificando em torno sempre os mesmos hábitos, sempre a mesma rotina, sempre o mesmo pensamento, e ele ficou para trás. A maioria das pessoas acaba acontecendo isso, porque isso é propriedade do cérebro. O cérebro não foi feito para um ambiente que muda muito. Que na época, no passado era sempre a mesma coisa, sempre a mesma
rotina. Sempre os mesmos alimentos faziam bem, os outros não faziam mal, os lugares eram perigosos sempre os mesmos e tal. Isso assim no passado é sempre histórico. E até há pouco tempo atrás. Mas só que agora o mundo está mudando de forma exponencial. E então o mais velho vê uma tecnologia, às vezes não sabe nem mexer no relógio, no celular, sempre pede uma criança, porque a criança ela tem a propriedade que a gente vai perdendo, que é a mente elástica, a mente capaz de se moldar a qualquer circunstância. E eu não queria, de jeito nenhum, deixar que a minha mente se solidificasse, não fosse capaz de se moldar a qualquer mudança que acontecesse. E por isso eu investi muito nesse negócio de conectar ideias diferentes, e de fazer com que a mente ficasse super conectada para a qualquer momento ela muda de configuração e absorve o jeito como as pessoas falam agora, os costumes atuais. Então eu para minha idade, acredito que ninguém tenha essa linguagem que os adolescentes entendem e riem, entendeu? Sim. É assim como se eu fosse falar através de um computador com outra pessoa adolescente, sem que ele me visse, ele ia achar que eu era também outro adolescente. Inclusive eu coloco no meu livro uma frase que eu achei muito interessante, que para você ser um mestre da criação, você tem que permanecer sempre um crianção. Porque a criança, ela não está nem aí para gente, para ela mesma, sabe? Ela está descobrindo a vida, ela acha a vida fantástica, cheia de mistério, ela está interessada na vida. Sim. Mas a gente vai crescendo, aí vai começando a ter certos traumas e frustrações e a gente recebe muito violência em cima da gente, né? A escola, por exemplo, os pais, do jeito como eles foram criados e tal. E isso a gente vai se recolhendo, ficando com medo de sair daquele negócio que a gente conhece, do conhecido, e descobrir o mundo. E a gente vai começando cada vez mais a se recolher, e o mundo vai mudando, e a gente não vai mais conseguir sair e acompanhar a mudança do mundo. Então, por isso que eu achei tão importante fazer exercício de desenvolver a criatividade. Porque agora eu me sinto capaz de me conectar, de mudar facilmente para qualquer tipo de mundo, de comportamento, de pensamento que apareça. Eu consigo absorver qualquer tipo de informação. Por isso que eu achei tanto importante assim. E eu investi muito na criatividade. Acabei, depois de anos e anos de comentários e associações de ideias diferentes, você pode ver do jeito como eu escrevi o livro, que eu vou escrevendo um assunto, se conecta a milhares de outros assuntos misturados na linha de pensamento que eu estou seguindo. Então eu vou escrevendo sobre como mentir reduz a capacidade do cérebro. Porque para criar é difícil. Porque o nosso cérebro foi feito para se estabilizar num mundo que não muda. Criar é difícil. Então a gente tem que usar uma porcentagem do cérebro o máximo possível. E quando você mente, você vai ter que reservar uma parte. Se for uma mentira importante, você tem que reservar uma parte da sua mente para ficar sustentando essa mentira. Você vai e, tipo assim, trai a namorada. Aí conta-se que não fez isso. Foi sair comigo. Aí você tem que guardar aquela informação para quando ela perguntar, aí você já tem alguma coisa para dizer, para você não cair em contradição, para você se dar mal. Então você acaba perdendo a capacidade do seu cérebro. E como minha mente é muito plástica, muito conectada, quando eu fui explicar isso no livro, eu comecei a explicar usando o tamanho do meu pinto. Meu pau, né? Porque é uma mentira que... porque tem as mentiras que a gente... São as mentiras que diminuem a capacidade do cérebro, e tem as que não tem importância. Que por exemplo, quando eu falo que meu pinto é pequeno, é uma mentira sem importância. E eu coloco isso no livro. Até porque pelo volume, ele está sem calça aqui embaixo, pessoal.
Então, isso é uma coisa extremamente criativa. Eu acho que nunca nenhum autor de algum assunto, alguma autoajuda, usou o tamanho do pinto para explicar um assunto. E o fato de nunca ter acontecido isso significa que eu criei, eu fui criativo. E aí, dentro disso, dentro dessa criação de usar uma coisa que eu nunca usou, eu entro com uma paródia de música no meio do texto, que eu falo que se eu chego chego com o meu impávido colosso, eu entro com a paródia do hino nacional, que é toda engrandecente, né, em relação ao Brasil, seu futuro espelha sua grandeza, e eu encaixo nessa linha de argumentação que eu estava colocando, porque tudo é conectado, né? As ideias são todas conectadas. E acaba saindo coisas que nunca ninguém imaginaria ver, né? Surpreendentes, com a criatividade deve ser. Então, eu escrevi um livro sobre criatividade, tinha que ser um livro criativo, senão ia ser um charlatão. Total. Então, foi um livro que saiu muito criativo. Impressionante. Muito bacana. Mas esse lance da criação, para quem tá sempre borbulhando e, obviamente, tendo essa mente mais elástica de gostar de assuntos variados, assuntos ocultos e tudo mais, papapá. Isso, com o passar do tempo, não te trouxe nenhum prejuízo psicológico, não? Do tipo, caraca, meu irmão, eu tô ficando maluco. Eu tô organizando, pensando legal aqui, organizando as minhas ideias. Caraca, que mundo é esse que a gente tá? E, tipo, você entrou em parafuso de alguma maneira? Porque eu tenho muitos gênios que têm essa parada. Chega numa hora, por excesso de informação e por um QI alto, o cara... Caralho! Você teve esse período? O que eu acho que acontece, estou até pensando isso aqui agora, né? É porque a criatividade, quando a gente perde o medo de ser criativo, ela é tão interessante, tão apaixonante, né? Tão instigadora, que, por exemplo, o Van Gogh deixa para lá o mundo, deixa para lá a realidade e eu vou entrar nessa criatividade mesmo. Porque e aí ele pintou o vento, né? Que foi um ponto muito criativo aí. Mas também acabou cortando orelhas e se ferrou todo. Mas o que eu coloco no livro é o seguinte: a criatividade, você não pode criar uma coisa que não tenha valor. Porque você não vale de nada. Não tem valor, não vale. Não. Então é óbvio. Se o Van Gogh tivesse pintado a orelha e cortado o vento, tudo seria diferente. Perfeitamente, cara. Exatamente. Só que antes da gente continuar... Mas só que todo mundo fazia isso. Então... A gente tá falando do negócio do comentário de notícia, eu mandei uma que, tipo, você teria muito orgulho. Acho que eu te mandei, que foi quando falaram sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk. Aí falaram que ele ia comprar o Twitter. Aí eu falei, graças a Deus já era hora de alguém mandar essa merda pro espaço. Boa. Gostei. Legal. O pessoal não gostou tanto, não. Que bom que você gostou. Eu gostei. Mas enfim, aí voltando ao assunto. Tava falando sobre o Van Gogh e tudo mais, papapá, criação, nananá. E aí, tu pirou? Você pirou? Alguma parada assim, tipo de... Sim. Criação, brainstorm, porque, tipo, é que nem você trabalhar com o que você gosta e se diverte. Você tá trabalhando o tempo inteiro. Eu fui comer um churrasco na casa de um camarada que foi fazer um churrasco tranquilo, de amigo. Eu levei luz, eu levei câmera, papapá, transformei numa produção de Reels, porque eu gosto de fazer. E aí, como é que fica a mente criativa na hora que encontra informações de quem gosta de assuntos mais profundos, assim? Já chegou a entrar em parafuso? Eu acho que foi tudo um processo assim meio intuitivo e meio subconsciente. Porque eu cheguei aos 50 anos e quando bateu aquela idade, 50 anos, e eu me sentia infeliz, me deu um profundo desgosto, sabe? Um profundo assim, que foi lá nas profundezas da minha mente. Porque foram 50 anos infelizes, e agora a tendência é, já que eu não consegui 50 anos nos melhores, mais fortes, mais enérgicos da minha vida, ser feliz,
eu vou ser infeliz até morrer. Mas, assim, o consciente, assim, eu, como agindo no normal, dei de ombro, sabe? Não tem o que fazer. Mas, aparentemente, o subconsciente começou a criar um plano diabólico para me tirar dessa. Porque depois você vai saber por que só pode ter sido subconsciente. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Até os 51 anos, eu acho que houve essa rearranjo no subconsciente para me levar a me tirar da infelicidade. Mas como é que a gente tira uma pessoa da infelicidade depois dela viver 50 anos nisso? É uma coisa, vai ter que colocar muita energia, vai ter que colocar muito trauma nisso. E o que aconteceu foi extremamente interessante, porque quando eu fiz 51 anos, mais ou menos, por ali, naquela época do meu aniversário, apareceu uma oportunidade que um amigo meu criou uma criptomoeda, um cara que eu conhecia. Eu estudei com ele na computação, o cara era top, junto com os outros 2 amigos que eu também conhecia, que eram tops. E eu resolvi, e ele estava iniciando na criptomoeda dele, eu entendi o negócio, eu estudei, eu me cerquei de todas as seguranças possíveis. E eu pensei assim, é agora que eu saio da minha vida ruim, né? Agora que finalmente eu vou conseguir enriquecer. Então eu investi tudo que eu tinha economizado, que era pouco. Mas o que era muito que eu consegui investir foi que eu consegui pegar de empréstimo em banco e instituição de previdência da Petrobras. Então eu peguei, raspei tudo que eu podia pegar de empréstimo e joguei tudo na moeda desse meu amigo. E o que aconteceu foi, em 2 meses, eu fiquei milionário. Eu ganhei mais dinheiro do que meu pai a vida inteira trabalhando como engenheiro de petróleo da Petrobras, engenheiro top nível, embarcando, sofrendo. Caraca. 40 anos de trabalho, eu ganhei mais dinheiro em 2 meses do que ele. Nossa. E aquilo ali mudou minha vida radicalmente. Radicalmente. Porque eu nunca fui milionário, nunca vivi como milionário, não sabia nem como é que era viver como milionário. Eu tinha muito dinheiro. Então eu comecei a dar presente para minha família, comecei a viajar, ficar em hotel bom. Eu abri a página Amazon para ver se tinha alguma coisa que eu pudesse comprar que eu gostasse. Eu comprei sonzinhos, uma televisão para mim. Então fui comprando um monte de coisa, fazendo viagem, ficando para o Nordeste, levei toda a minha família para o Nordeste e tal. Passei, tipo assim, quase uns 10 meses ou 11 meses vivendo, comecei a me acostumar àquela vida de milionário, sabe? Eu comecei a me acostumar, comecei a fazer planos. Já que eu fiquei em 2 meses, já fiquei milionário, daqui a 1 ano eu já vou ter o suficiente para tirar, boto aqui no Brasil, boto atenção no Brasil, tá? E eu posso me aposentar, viver na praia, sem fazer nada, comprar um apartamento na praia e tal. Comecei a fazer um monte de planos. Mas aí veio a segunda parte do plano do subconsciente. Eu percebi, né, alguns padrões no Bitcoin que indicavam que o Bitcoin ia cair muito. E uma forma de ganhar mais dinheiro ainda do que investir em moeda é você investir alavancado, né? Você aposta um dinheiro que não é seu, você pega emprestado o dinheiro da corretora para apostar na queda. E eu comecei a jogar na queda porque eu sabia que ia cair. Já estava acertando um monte de coisa. Tinha certeza que ia cair. E aí, quanto mais eu apostava, mais eu perdia. E aí eu tentava apostar mais ainda para recuperar pelo menos aquele nível que eu estava, né? Porque eu sabia que ia cair. Aí continuou subindo. Foram 3 meses subindo e 3 meses eu perdendo dinheiro todo dia. E chegou num ponto, quanto mais eu perdi dinheiro, era desesperador, porque o mercado é 24 horas por dia. Então às vezes eu já cheguei a ficar várias vezes 3 dias sem dormir. E nunca tinha acontecido com esse extremo comigo na minha vida, né? 3 dias sem dormir, a gente começa a ver vulto, cara. Eu via vulto o tempo todo. E ele era cheio de vulto, assim, eu virava assim, o vulto desaparecia. Alucinação, era muito estranho.
Eu não comia, era um desespero, cara. Eu chegava a pedir a Deus, cara, por favor, Deus, deixa eu descansar um pouco. Eu não estou aguentando ficar acordado. Mas se eu dormisse, podia ser que houvesse uma variação grande e eu perdesse tudo. Você ficava acordado, mas eu ficava acordado à mercê das estatísticas lá do mercado do Bitcoin, então, né? Você não ficava, tipo, acordado só de bobeira, parado fazendo outras coisas. Você ficava Não, eu não podia dormir. ficcionado. Não podia dormir, porque o Bitcoin varia muito. Se variasse um determinado nível, aí a corretora ia retirar todo o dinheiro que eu coloquei como garantia. E ia ser liquidado o nome, né? Então não podia dormir. Porque eu estava numa margem muito pequena depois no final, que qualquer variação pequena fazia com que eu perdesse tudo. Só que eu cheguei num momento que eu não aguentava mais. O meu corpo começou a dar sinal que eu ia entrar no cano. Eu acordei de madrugada, assim, meu coração estava batendo muito rápido. E eu pensei, ou eu desisto ou eu morro. Mas aí quando eu desisti, eu desisti. Mas aí caiu a realidade. Caiu a realidade que eu mesmo tinha destruído todos os meus planos, todos os meus sonhos, toda aquela vida lá que eu estava começando que eu me acostumei e gostei de viver, né? Todo conforto, dinheiro. Eu destruí aquilo que estava na minha mão, eu joguei. Isso me deu um ódio tão grande de mim mesmo, cara, mas tão grande, que eu entrei em depressão severa. Eu chorava o tempo todo. E eu estava indo trabalhando. Era home office, então eu tinha que dar mute lá na reunião para poder chorar. Aí depois parar de chorar e continuava. Caralho, cara. Pô, foi duro. Mas aí chegou um ponto. Aí eu recebi dispensa médica, licença médica e tal, mas eu não me perdoava, não. Continuava me odiando. E chegou num ponto de dor. Eu falo, a dor foi aumentando. Chegou num ponto de dor tão alto, naquela hora de que eu pensei assim, eu não estou aguentando. O único jeito que eu tenho de sair disso, é terminando com a minha vida. Mas aí nesse momento que eu pensei nisso, automaticamente eu pensei assim, eu não posso fazer isso com meu filho. Eu imagino como é que seja totalmente. Bota mais uma aguinha pra você aí. A garrafa tá aí. Todos os pensamentos negativos que eu tenho e tal, pô, a primeira coisa que eu falo é, caraca, minha filha. Então ele me salvou a vida naquele momento. Totalmente. A existência dele te salvou. E outra coisa. Nesse momento, eu neguei a mim mesmo o que ia dar satisfação a mim, que era terminar com a dor, por outra pessoa, né? Por amor. E aí, eu fui além do ponto de dor que leva uma pessoa ao suicídio. Isso parece que tem a ver com o processo que aconteceu comigo. Que houve uma espécie de destruição mental generalizada. E aí só sobrou. O que sobra quando se destrói tudo na nossa mente? Uma guerra interna. O que sobra? Sobra o que não pode ser destruído. Eu não tinha entendido isso ainda, né? Então eu continuo sofrendo, tal, normalmente sofrendo. E ora via esperança, ora ia embora. Até o momento que eu fui... eu esqueci de contar um detalhe. Num ponto máximo de dor, eu tomei um Rivotril e sumiu um dia da minha memória. Quando eu acordei, tinha uma história na minha mente completa que apareceu. Eu não vivi, não foi ilusão. Não foi ilusão que eu tive. Eu não vivi aquilo. Só era uma história comigo que, se tivesse acontecido, realmente eu faria daquele jeito. E é uma história completa. E muito significativa, né? Mas aquilo, assim, eu não dei muita bola. Na verdade, era um recado do meu subconsciente. Era o mapa para sair daquilo. E aí eu fui
como eu não estava aguentando mais judô, eu tive que procurar ajuda na psicologia, né? Na terapia. Eu achava que não ia ter nenhum efeito, porque eu achava que não tinha nada que uma pessoa pudesse dizer para mim que eu não soubesse. Porque eu já tinha muito estudo, já tinha feito muito tempo de análise e tal. Mas eu não tinha nenhuma saída, cara. Eu vou fazer a terapia. Me ofereceram, um seguidor ofereceu para mim, eu senti assim na coisa que ele escreveu, que ele tinha assim muita confiança na terapeuta que ele me indicou. E eu resolvi fazer com ela, né? Aí na primeira sessão foi muito triste, né? Porque eu lembrei tudo. E na segunda sessão a gente resolveu analisar essa história que apareceu na minha cabeça e eu entendi. E nessa hora que eu entendi, eu saí da depressão. Acabou. Um estalar de dedos. Assim, é. Eu descobri nessa história o que meu que não podia ser destruído. E aí, descobrindo isso, que além de não poder ser destruído, é uma fonte de energia infinita, de alegria infinita, eu me reconstruí em cima disso. E eu me reconstruí sem aquele monte de penduricalho que eu tinha que agradar, que eu tinha que me preocupar comigo, que eu tinha que ficar preocupado com o que as pessoas pensam de mim, essas coisas, deixou de existir. O que existiu agora era o caminho que era indicado por esse negócio que não foi destruído, que é a essência. E aí fui me reconstruindo e aí fiquei muito mais criativo e inteligente do que era antes, né? O pessoal já me achava criativo antes. Mas aí uma notícia que eu fazia 1, 2, 3 comentários, agora eu faço 15. E eu comecei a ver mais longe, assim, tipo assim, tem insights incríveis. Aí eu escrevi esse livro que ficou... Eu acho que ficou... Nunca ninguém escreveu nada igual. Você escreveu esse livro depois dessa experiência? Sim, depois de me reconstruir. Você escreveu ele em quanto tempo? Você lembra? 2 meses. Caraca, 2 meses. Sim. Eu escrevi de madrugada, assim, porque eu percebi que minha mente funciona melhor de madrugada. Total, pois é. Eu saía, assim, as coisas que eu escrevi me divertiam, sabe? Porque eu não sei de onde saiu, e era muito engraçado aquele negócio. Mas voltando, eu queria voltar para essa história que aconteceu, que você falou que era história fantástica. Se não for, eu vou ficar puto. Já deixou logo avisado de antemão. Você fez muita propaganda dela. Como é que foi esse... Você tomou um Rivota, meio que apagou num dia, dormiu o dia inteiro. E quando você acordou como se tivesse tido esse sonho. Não sei. Só que... É uma história. Eu lembrava de uma história. Mas deixa mais palpável para eu entender. Lembrava de uma história, tipo, como... Como se alguém tivesse contado a história pra você. Tipo, imputaram... O meu subconsciente imputou a história no meu consciente. Tu tomou um pendrive dormindo com essa história e soltou o doc lá dentro. E aí, como é que foi essa história? Fazia parte do plano, provavelmente, né? E aí? Era uma explicação do que aconteceu. Assim, nessa história eu tava no inferno, queimando. Era assim que eu me sentia. Eu quero com detalhe. Porque tu tava me falando dessa história, eu quero com detalhe. Não vem só pincelando, não. De eu ter ficado rico, de ter perdido tudo, de ter passado uma depressão severa e ter escrito um livro, eu acho que já é interessante. Eu quero saber essa história que foi imputada aí. Como é que foi? Então, exatamente isso. É curta, mas é surpreendente. Sim. Eu tava no inferno mesmo, no ponto que era quase o mais extremo, e no ponto mais extremo eu sabia que estava o diabo mesmo, o dono do todo mal lá, o cara que mandava lá naquela porra. Sim. E eu tava queimando, era exatamente o que eu tava sentindo naquela época, né? E eu tava queimando mesmo, nas chamas, e na chama eu não conseguia enxergar direito, e eu sabia que estava perto do diabo, e eu não tinha o que fazer, a não ser ir lá, falar com ele para perguntar: cara, por que, cara? Por que aconteceu isso comigo? Porra, me explica isso, cara. Eu não sabia por que eu tava queimando lá. E aí eu fui andando para lá, em direção ao ponto extremo do inferno. E aí eu vi, né,
os olhos assim, me olhando. E aqueles olhos mesmo, de raiva de olho, firme, olhando exatamente para mim, meus olhos. E no meio da chama eu vi esse negócio. Eu fui chegando mais perto e eu vi que ele estava andando também para mais perto para mim. Tem alguma coisa para dizer para mim. Pelo menos uma informação eu vou ter. E aí, quanto mais chegava perto, mais ele ia em direção para mim, me olhando. E aí, quando cheguei no ponto extremo do universo, do inferno, o que tem lá é um espelho. Era isso que é a história. E aí, no espelho, em vez de ver quer dizer, vi o diabo era o meu reflexo. Por quê? Eu fiz aquele negócio todo comigo. Eu era o diabo da minha vida. E aí, estalo, né? Eu perdi todas as esperanças lá. Eu tive a convicção que eu merecia aquela porra toda, que era o diabo. Eu tive a convicção que eu tinha mesmo que queimar no inferno e tá, aceito. Aceitei. Mas assim que eu aceitei, eu falei um negócio, falei uma coisa. E o que eu falei foi uma coisa que não veio do ego, porque eu achava que eu estava realmente ferrado. Eu achava que realmente não tinha mais solução. Então não era uma coisa para me salvar. Não era uma coisa que, se eu disser isso, eu vou conseguir sair daqui. É uma coisa que pulsou de mim, uma coisa que veio da essência que não tem a ver com ego, uma coisa que vem de fora que vem da tal do propósito da gente, que é a natureza da gente, entendeu? A natureza. Você pode perder tudo, você pode destruir tudo que você tem, mas sobra aquela natureza que não dá para destruir. Aí eu falei para ele, ou eu, né, que é o meu reflexo. Então você é o diabo? Eu pensava que você era um monstro vermelho, mas até que você é bonitão. Até que você é bonitão. Então eu fiz uma piada lá que ninguém esperava, que uma pessoa totalmente ferrada, sem esperança nenhuma no mundo, falasse. Nem um diabo esperava que eu chegasse pra lá e dissesse, não, então você é assim, então você tem que ser bonitão. Se você sou eu, porra. Zoando, cara. E não era o ego, né? Era a natureza, não era o ego. ego. Eu não tava pensando se eu era bonitão, eu tava pensando na absurda criatividade de se falar aquilo naquela hora. Sim, Entendeu? Assim, eu explodi de criatividade naquela hora. Uma criatividade totalmente narcisista e maravilhosamente narcisista. E aí é narcisista, mas não é. Não, entendi. Porque o bonitão, tu brincou, né? O bonitão... Foi uma brincadeira justamente para dizer que era eu mesmo, então era aquela... o diabo todo escroto. Sim. Então eu vou sacanear, vou dizer que... então é para eu ficar triste, porque é para eu ficar realmente ferrado, porque eu descobri que sou eu. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou transformar essa situação em outra. Transformar a situação em uma situação em que, em vez de eu me detestar, porque eu sou o meu diabo, eu transformo ela numa situação que eu estou falando bem de mim. Sim. Né? Então isso foi uma coisa que brotou da essência amorosa, uma essência sem nenhuma malícia, sem nenhuma maldade, uma essência de total criatividade, total surpresa, totalmente surpreendente, e que me mostrou que a minha essência é essa. É isso que me motiva, é isso quando eu estou totalmente arrasado, mas no ponto mais arrasado possível que uma pessoa possa chegar, ela aparece, porque ela não pode ser destruída.
E o interessante, já que eu era o diabo, e o diabo era o meu reflexo, e eu vi o diabo fazendo essa brincadeira comigo. E então, como é que um diabo vai fazer uma brincadeira dessa? Não pode ser o diabo. Não pode ser tão ruim, né? Então, aí eu falei pra ele assim, até que você é bonitão, né? E seu filho tem que puxar. Por que você não vai dar um abraço nele e sai da minha frente? Que eu quero passar. E nessa hora que eu percebi que não era tão diabo assim, parece que houve uma... Ele saiu da frente. O ego saiu da frente. Parei de me preocupar comigo mesmo, se eu sou o diabo, se eu sou santo, se eu sou sei lá o quê. E comecei a me focar nesse caminho, nessa coisa que brotou quando não tinha mais nada. E eu me reconstruí em cima disso, cara. E mudou tudo na minha vida, mudou tudo. Quando eu parei de dar energia para minha autoimagem, quando eu parei de me preocupar, inclusive quando eu parei de pensar no que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer, eu comecei a fazer coisas que eu não conseguiria fazer nunca, né? Como, por exemplo, encontrar a verdade absoluta, que a filosofia nunca encontrou, e Nietzsche falou que era impossível. Eu consegui a resposta para a questão que se a morte é o fim ou não. E eu consigo dizer isso com certeza absoluta. É uma certeza com certeza científica. São coisas que um engenheiro brasileiro não deveria conseguir fazer. Quem deveria conseguir fazer é um filósofo de Harvard, sei lá, alguma coisa assim. Não eu. Como é que eu vou conseguir ver a lei do Deus, filosofia? Porque eu não estou mais, sei lá, eu não estou mais pensando no que eu posso e o que eu não posso fazer. Isso me interessa, eu tenho curiosidade por isso, então eu simplesmente vou e tento ver, e consigo. E eu coloco até no meu livro esse tipo de coisa. Então, eu descobri muito tempo depois que isso é um processo que é conhecido, mas é um processo raríssimo de acontecer com as pessoas, até porque a gente tem que passar além do suicídio, né? Então, o meu subconsciente não ia fazer isso comigo se ele não soubesse que eu não ia me suicidar por causa do meu filho. Realmente, não tinha possibilidade nenhuma de eu fazer isso. Até porque ele também já me tirou do alcoolismo, já me salvou 2 vezes a vida. E então esse é um processo que acontece com poucas pessoas, mas é catalogado, é entendido e transmitido esse processo para as pessoas desde o Antigo Egito, que existe uma lenda, a lenda de Osíris. E essa lenda de Osíris descreve mais ou menos esse processo que aconteceu comigo. Osíris, a carne dele separada dos ossos, ele passa uma grande provação e depois eles recompõem ele e ele se transforma num deus. E isso é contado metaforicamente até os dias de hoje, e é fundamento por exemplo, da alquimia, chama-se vitriol, que é uma viagem interior de nós mesmos, né, para encontrar a pedra oculta, que é a pedra filosofal, que é o que não pode ser destruído, e é o que eu encontrei. E os cristãos chamam de a noite escura da alma, porque essas coisas acontecem com as pessoas, e às vezes as pessoas não sabem o que é o vitriol, o que é a noite escura da alma. Elas vão e descrevem isso, entendem e escrevem um livro como esse cristão escreveu, dizendo assim: eu passei por um negócio chamado noite escura da alma. E quem passa por isso, na noite escura da alma, por exemplo, Deus ilumina a alma do cara e queima tudo que não é de Deus, entendeu? É a mesma coisa, é o mesmo processo de dor absurda. No vitriol, a carne se desprende dos ossos, é o mesmo processo de dor absurda. É muito semelhante à metamorfose da lagarta para borboleta. A lagarta se dissolve em enzimas, só sobra alguns estrutores chamados discos imaginativos que são indestrutíveis às enzimas que ela lançou. E faz a borboleta agora, e ela consegue voar e se metamorfoseia, né? Então eu não me melhorei, eu não me
desenvolvi? Eu me metamorfoseei em algo que eu não era antes. Numa pessoa feliz. Porque isso é muito legal, assim, dizer, sabe? Claro, totalmente. Porque Achando- agora é muito interessante, é muito emocionante saber que agora eu sou feliz, sabe? E aí as pessoas dizem, um amigo meu disse assim, não, você está imaginando que você é feliz. Pô, que bom, cara. Se eu tenho esse poder de imaginar que eu sou feliz, eu vou continuar imaginando que eu sou feliz. Sim, se você se sintonizar nessa frequência. Eu, essa semana agora, sem querer te cortar, mas só dando uma imputada, essa semana agora eu tive um reparo para fazer no banheiro, que era para tocar um castelo de uma torneira, eu fui consertar, fui só destruindo as coisas. Ou seja, eu gastei mais de R$ 1.000 para consertar uma pia. Aí, uma coisa ia dando errado, eu comprava uma ferramenta, papapá, e nada, gastando um maior dinheiro, papapá. Chega uma hora que eu tava tão desesperado, não por causa disso, mas por causa de outras coisas, que eu tava com a minha mulher embaixo, assim, tal, eu comecei a, tipo, pela primeira vez na vida, eu ri de desespero. Só que a risada de desespero era de gargalhar da minha mulher na porta do banheiro assustada. Eu... Lero, se fuder, se fuder. E eu fiquei... Era uma vontade... Sabe quando você tá muito triste e a vontade de chorar vem e você não tem como segurar? A vontade de rir era assustadoramente invasiva. Sabe qual é? E eu comecei a rir tomando banho, rindo pra caraca. E eu falei, caraca, pela primeira vez eu presenciei o rir de desespero. Que obviamente tem um peso bem diferente de toda a trajetória que você contou. Não estou querendo dizer que também que eu não tive meus passados bizarros, assim, coisas ruins que aconteceram na minha vida. Mas eu entendo esse resgate. Agora, você mistura isso com religião de alguma maneira ou você acha que isso é totalmente neurológico, sei lá, psiquiátrico, etc, assim? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sou muito fã de religião, não. Eu acho que acreditar em alguma coisa, sem questionar, não faz bem para a mente. Não deixa a mente maleável, como eu gosto que ela fique. Então, eu sempre fui cético, muito cético. Eu sempre sigo os princípios de Sócrates. Só sei que nada sei. Até discutia com o pessoal da missa. Eu cheguei a discutir durante um tempo de Yahoo Groups. Troquei várias mensagens com a pessoa para dizer que 1 mais 1 era sempre 2. Isso são coisas assim. Eu não acredito nem nas verdades matemáticas. Cara, na moral, esse grupo devia ser uma loucura de cogumelo. Devia ser uma loucura o papo dessa galera. Se a galera já era assim, imagina os professores de vocês. Devia ser insuportável para quem... tipo, o grupo que tem, pelo menos deve ter algum mentor ali que coordena, não tinha não? É um grupinho, tipo assim, a galera do Zap que é CDF pra caraca. Não, tem o presidente, essas coisas todas são eleitos, é tudo igual a gente. Eu já fui coordenador nos Estados Unidos, do Rio de Janeiro. Não tem nada, não. É só um trabalheiro que dão pra gente e a gente faz de graça, voluntário. Sim. Porcaria. Entendi. Mas, Que loucura. E você, assim, só pra não deixar esse peixe sair do anzol. Desde que você saiu, aliás, antes de você sair, tinha muita gente com QI altíssimo assim e tal, tipo, Rio de Janeiro ou Brasil, ou tipo, em sua grande maioria era a galera de outros países e tal. Você conseguia trilhar uma estatística do que influenciava o pessoal de QI mais alto, se era uma parada totalmente de genética ou de criação, de convívio e tal? Na tua opinião, como é que reagrupava? Tipo o professor Xavier reagrupando os mutantes, assim, do X-Men. Não tem nada a ver, não. Os Estados Unidos a missa é maior porque mais pessoas fizeram o teste aqui para entrar para a missa. A missa do Brasil é muito pequena porque a ideia do teste do QI é que o QI igual a 100 equivale a 50% das pessoas. Ou seja, a média das pessoas tem o QI igual a 100. A média das pessoas, qualquer país, do planeta inteiro, né? Tem uns desvios.
de país para país. A subnutrição influencia, mas a princípio a teoria diz que o QI a gente já nasce com QI alto ou não. E na mesa eu vi que não media muito bem a inteligência o negócio QI, não. Eu encontrei muitas pessoas que eram péssimos seres humanos com QI alto, que tinham feito aquele testinho de achar a figura que falta. Sabe, um negócio tão simples, tão ridículo, como é que vai medir a inteligência da pessoa? Por isso que eu saí da mesa e por isso que eu entrei na criatividade, porque eu acho que a criatividade é a verdadeira inteligência. A criatividade é que é difícil, porque vai misturar assuntos que são completamente diferentes, não são figurinhas que a gente vai estabelecer uma relação matemática, lógica entre elas. São coisas humanas, variações infinitas que existem nas ideias que a gente vai associar. Isso é ser inteligente, não a mesa, não o QI. E eu vi que a mesa não tinha nada a ver com... Eu conheci gente realmente inteligente na mesa, porque era inteligente em todos os campos, eram boas pessoas e tal. E eu saí e continuo mantendo contato com vários. Mas, tipo, 95% era insuportável. Eu era, tipo assim, uma voz que estava sempre polemizando lá. Aham, imagina. Ainda mais essa galera não deve ser muito do humor também, né? Não era muito humor não, porque o humor é difícil, cara. Você tem que ser criativo pra fazer o humor. Ser bem-humorado é foda. É muito difícil levar as coisas, sabe? Tipo, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante sobre relação à minha realidade, né? Em relação, por exemplo, ao fato de eu ser um ator que crio personagens e tudo mais, papapá. Aí, o que pega na internet, o que cola na internet, o que a galera compra ou não. E uma coisa que eu percebi foi o seguinte, cara. A galera acha graça nas pessoas que estão se fudendo, de alguma maneira. A galera gosta de personagem fudido. O fudido, né, o ferrado, o burrão, ele tem uma empatia maior. Aí eu comecei a ver o Chaplin, personagem do Charlie Chaplin, era um pobre, tipo, que dava o jeito dele. Na Vila do Chaves, que é uma parada que eu tive na infância e tal, que eu gostava pra caramba, era uma confraria de imbecis que só se ferravam. Entendeu? Seu Madruga era o ferrado, tomava porrada à toa, papapá, o Chaves, o ferrado, só fazia bobagem, o Kiko, o idiota. Ou seja, a galera gosta disso, né? Tipo, a escolinha do professor Raimundo, que eu tenho visto bastante também. Os personagens são sempre aqueles burros ou os que querem sair por espertalhões, mas são meio idiotas ou puxa-saco ou o derrotado, sacou? E eu comecei a ver que às vezes o cara, para escrever um personagem ou para bolar uma parada dessa, para se inspirar para criar isso, às vezes ele tem que chegar no fundo do poço. Saca? Às vezes você teve esse insight porque esse foi teu fundo do poço que tu chegou. Não, mas são dois humores diferentes, né? Eu não tô querendo justificar que seja a tua história, não. Não. É importante fazer essa distinção, porque eu criei um novo humor, né? É o humor da criatividade. É um humor que você não está... Na verdade, eu sou o contrário do cara fudido. Eles me acham que eu sou muito metido, muito arrogante, muito... Só pra deixar... Eu não tava me comparando, eu tô falando de uma experiência própria minha, de tipo... É porque tem esse humor. Sim. As pessoas se aliviam ao ver uma pessoa que esteja numa situação pior do que dela. Uhum. Esse alívio de emoções sai em forma de humor. E o fato de eu estar no fundo do poço, ele não teve nenhum sinal, nenhum traço de ser engraçado eu estar no fundo do poço, entendeu? Não teve nenhum traço. O que aconteceu foi uma criatividade que brotou naquela hora, que eu falei, até que você é bonitão. E
Então, eu vou dizer assim, pô, tu tá na merda mesmo, hein, cara? Isso é outro humor. Aham. Mas o que eu fiz... Ou então eu falava assim, pô, tem que você bonitão. Ó, o diabo responde, meu pau na tua mão. Ia ser fantástico também. Isso acontece no meu livro, eu faço isso. Muito interessante. Essa é a criatividade. E também não tem nada de... Sai daí, gato, para de ser abusada. Oi, seu bichinho, gatinho. Então, não tinha... Não era um humor demeritório, não era um humor triste ou de maus fluidos, né? O que tira a gente mesmo o que tira a gente do fundo do poço é a alegria de você estar seguindo o seu caminho, seguindo o seu propósito, de você encontrar sua pedra filosofal. Ela é uma usina de energia, que a energia sai em forma de alegria. E tem uma diferença, alegria e felicidade, né? A alegria é uma energia da felicidade. E quando eu estou fazendo minhas coisas, quando estou escrevendo meu livro, quando estou sendo criativo, quando eu estou falando sobre isso, brota uma tremenda energia e eu sei que eu estou no caminho certo. E é isso que tira a gente do fundo do poço. Porque a gente não vem mais do fundo do poço. A gente é carregado como se tivesse uma erupção do negócio lá e levasse a gente. Não tem a ver com alta depressão. Não tem a ver nem pensar em si mesmo, entendeu? Acaba, por exemplo, no meu passado eu tinha problema de falar em público. Eu ficava pensando, como é que vão me ver, né? Se eu falar alguma besteira, se esquecer de alguma coisa. Agora sumiu. Eu não estou mais me preocupando comigo mesmo. Eu desço assim no condomínio, vestido do jeito como eu tô, com os calções. Sabe, eu não ligo mais para essas coisas. Você ligou, foda-se, né? Tem até um livro, a arte de ligar o foda-se. Não foi de ligar o foda-se. Foi assim de ver que o que eu dava valor antes não tinha nenhum valor perto do caminho que eu estou seguindo, dessa alegria toda que brota quando eu sou criativo, entendeu? Sim. Então, assim, quando eu desço assim só de calção e saio andando pelo condomínio, com as pessoas me vendo assim, depois eu analiso, né? Mas naquela hora eu não estou me preocupando com esse negócio. Não é porque, aqui, foda-se. Não estou fazendo isso, cara. Eu só tô na pureza mesmo da criança, né? Eu tô criando, eu tô pensando no negócio. Se eu parasse para pensar assim, eu tô, sei lá, eu tô agredindo alguém do jeito como eu tô vestindo. Aí eu coloco uma roupa. Mas, pô, é um negócio que só afeta mim. Então, deixa pra lá, pô. Naquela hora, eu ia perder muito tempo para tomar banho, para colocar uma roupa boa, para descer. E eu não tenho mais tempo a perder, porque todo minuto que eu passo dentro do caminho criativo é um minuto muito bom. Sim. Entendeu? É diferente. É muito louco isso, cara. É muito louco isso. Eu tô nesse momento de me reconhecer, porque eu fiquei sempre trabalhando para os outros. Durante a minha vida inteira eu trabalhei para os outros. Fiquei tempos trabalhando em várias empresas, do pula-pula de uma empresa para outra. Na Parafernália eu fiquei 10 anos. Aí saí de lá, já emendei dirigindo o canal do Eduardo Bueno. Aí saí de lá há poucos meses atrás e pela primeira vez na vida eu estou trabalhando para mim mesmo e, tipo assim, lidando com aquelas preocupações do tipo assim, caraca, e o mês que vem? Eu ainda estou nessa fase, sabe qual é? E o mês que vem? Só que eu já me encontrei e ajustei a minha mente, e eu chamo isso de fé, que eu falo assim, irmão, mês que vem a Deus pertence, mas vai dar tudo certo. Então, por isso que eu te perguntei se você tinha alguma prática de religião, porque a religião é uma âncora que não que eu me firme, mas eu correlaciono. Eu falei assim, caraca, então é isso que é tipo, Deus ajuda quem cedo madruga, é isso? Porque eu deixei de sair, deixei de fazer um monte de coisa, estou trabalhando de madrugada, de manhã, e o telefone toca para uma chamada de trabalho, saca? Eu comecei a ter essa correlação. Então está sendo uma coisa muito nova para mim. Agora eu estou num emprego que eu faço também outros trabalhos e tal, mas, tipo, caraca, se isso aqui sair, aquele medo, sabe? Tipo, caramba, hoje eu não editei vídeo nenhum. Meu Deus do céu, será que eu tô atrasado com alguma coisa? Aquela preocupação, você fica preocupado de ter ficado ocioso durante um tempo ou durante uma tarde, sabe qual é?
Eu tô começando a me dar o prazer de não vou fazer porra nenhuma. Agora eu vou focar aqui em pintar minhas impressões 3D. Só que, porra, tem gente que lida isso, pô, tá perdendo tempo. Eu falei, perdendo tempo? Tô ouvindo um podcast com várias coisas que estão edificando a minha mente, enquanto eu tô ali desenvolvendo uma outra habilidade, sabe qual é? Seja ela, tipo, na música, ou na pintura, ou no que eu faço, enfim, cada um tem a sua aptidão e as suas vontades e tal. Mas é isso. É uma parada muito nova pra mim, que eu também vou fazer 39 anos mês que vem, e eu tô nesse desbloqueio, assim, sacou? Olha só, você tá olhando, tá olhando para uma pessoa que tem 52 anos, tá com a dívida de R$500 mil. Mês que vem, provavelmente eu vou ficar indo lá de implante. Eu tenho um filho autista que eu tenho que criar. Mas eu tenho um cara de quem está passando por isso. Isso não me atinge mais, entendeu? Sim. Porque o que quer que aconteça comigo não vai tirar essa alegria que eu tenho, porque eu estou andando no caminho que eu tenho que andar. Eu não estou mais preocupado com o que estão achando de mim, ou com o futuro. Até eu estou, de certa forma, preocupado com o futuro por causa do meu filho, que eu tenho que criar. Mas até isso fica mais amortecido, porque quando a gente faz o que a gente realmente gosta, que realmente nos traz alegria, nada mais nos atinge, cara. Não faz sentido atingir a gente mais. A gente fica indestrutível. A gente sente uma balançada aqui, uma balançada ali. Mas a gente balança aqui, mas continua andando para aquele lugar. No meu caso, né? Explorando o mistério do universo, do mundo, criando novas formas de pensar, de ver o mundo, escrevendo coisas surpreendentes no livro. Então, eu estou seguro que... Na verdade, eu nem estou seguro. Assim, as coisas são assim. Eu não estou pensando se eu estou seguro ou não. Eu estou vibrando, sabe? Eu estou vibrando com a vida. Cada segundo que eu tenho, eu vibro com a vida. Não. Então, eu sei, eu não perco a noção da realidade. Eu sei que eu vou ter uma série de dificuldades, porque eu tenho uma dívida muito grande e essa dívida vai começar a gerar várias mudanças na minha vida, que não são as mudanças que eu gostaria que acontecesse. Mas pode ser qualquer mudança que aconteça que eu não gostaria que acontecesse, não vai me tirar esse negócio que eu descobri. Não tem como. Porque eu percebi que pode destruir tudo, pode acontecer tudo. Sobra essa alegria. Então, assim, parece que eu estou falando assim, tipo, piegas, né? Assim, eu estou iludendo, estou vendo uma ilusão. Bom, eu tenho uma prova. Eu estava em depressão severa. Depois da depressão severa, eu escrevi um livro de 415 páginas, que é um livro totalmente surpreendente na literatura, na linguagem, nas ideias, na forma como ele é feito. É tudo diferente. Tudo diferente. Uma pessoa, um escritor, assim, não conseguiria escrever dessa forma, quanto mais alguém que acabou de sair de uma depressão severa. Isso é uma prova. E mais ainda, né? Eu consegui ver coisas que inquestionáveis, como, por exemplo, eu descobri as verdades absolutas que nunca ninguém descobriu antes. Quando você fala de verdades absolutas que ninguém descobriu antes, está falando de que exatamente? Eu estou falando de uma sentença de ideias, uma afirmação, tipo uma frase que diz alguma coisa que não pode ser
nunca falsa. Em caso nenhum, ela pode ser falsa. Olha só, vamos fazer melhor. Essa parte da verdade absoluta, eu acho que a gente vai acabar emendando em outros assuntos, porque você é um cara que tem bastante propriedade para falar e tem muita coisa para falar. Eu queria pedir para a gente finalizar esse papo com tudo que você aprendeu, com todas as experiências, etc. e tal, se você pudesse sintetizar em uma frase, um ditado, alguma palavra, resumir tudo isso assim para que as pessoas que estejam, sei lá, meio perdidas nas suas vidas, nos seus caminhos e tal, ou abaladas por alguma perda ou alguma coisa assim e tal, o que você poderia dizer para essas pessoas que poderia ser uma grande boia salva-vida? Bom, na verdade, eu pensei em falar que quando a gente não dá importância para a gente mesmo, a gente a gente sai da infelicidade. Quando a gente para de dar importância para a gente mesmo, a gente sai da infelicidade. Só que falar isso, eu tenho notado que gera uma autodefesa da própria imagem da pessoa. A pessoa fica irritada com isso, irritada comigo. Tem gente que diz assim, não, a gente tem que se amar. A gente tem que se amar primeiro para poder amar os outros. E eu vi que isso gera uma autodefesa da imagem mesmo, que faz com que as pessoas fiquem tristes, depressivas. E até quando eu aponto o caminho, ó, você deve fazer isso, é só você fazer isso, cara. É só você fazer isso que você é feliz. A pessoa diz assim, não tem jeito, não tem jeito. As pessoas se apegam a isso, a dar valor para a imagem que elas fazem dela mesma. Então, qualquer coisa que eu falar sobre isso, além de não adiantar, vai fazer com que elas fiquem chateadas e com raiva. E eu não quero que elas fiquem assim. Tá? Então, mas uma coisa interessante que eu posso dizer que é muito importante, é assim, quando a gente está mais no fundo do poço mesmo, acabando as esperanças, é o ponto que você consegue perceber com mais clareza o que não pode ser destruído em você. Se você está nesse ponto que você está na maior depressão, na maior tristeza, no maior ódio do mundo, e ódio de si, ódio de tudo, e raiva, e não gosta da vida, não sente nenhuma felicidade da vida e tal, talvez você possa, nessa hora, tentar perceber dentro de você se tem alguma coisa que está dizendo assim, ó, esse negócio é legal. Se você fizer isso, você vai gostar, você vai achar legal. Às vezes assim, é muito difícil de perceber isso no meio de um monte de coisa que está tudo ruim, né? Todo mundo gritando que a vida é uma porcaria, tudo é ruim, e amanhã vai ser ruim, hoje vai ser ruim, eu quero me matar, eu quero matar todo mundo, eu quero destruir tudo e tal. É muito difícil porque fica uma gritaria nas cabeças que acaba deixando a gente sem vontade de fazer nada. Mas eu acho que dá para prestar atenção nesse momento, porque é um momento que a gente fica mais próximo de saber o que realmente faz com que a gente fique a gente tem uma alegria realmente genuína e quando você descobre realmente, você percebe, define exatamente o que é isso, aí a energia vem de um jeito, parece até, às vezes, parece que você vai explodir. Às vezes parece que eu vou explodir de alegria. Tanta alegria, sabe, de viver, sabe? É um viver forte, isso é uma coisa impossível de descrever. E isso eu acho que, nesse momento, o momento pior que você tiver, não que você tenha que ir até o momento pior para encontrar esse negócio, mas se você realmente não tem outro jeito e está no momento pior,
preste atenção que você pode encontrar uma coisa muito boa nessa hora. Eu acho que isso que é a maior lição assim, que eu posso pedir. É tipo, como se fosse a luz do fim do túnel, que você, para cada um, vem para um jeito. É basicamente isso. Cara, foi maneiríssimo, foi muito esclarecedor. Eu não sabia editar muitas coisas na sua vida, não só nessa parte da tua infância no Iraque, que virou pinto depois disso. Eu falei que a história era boa. Se a história não for boa, você falou tanto. Pessoal, olha só. O nome desse cara é Francisco José Espíndola. Ele está nas redes sociais fazendo conteúdo. Tem livros lançados que você pode, obviamente, nas redes sociais dele, já pegar o caminho. E se eu fosse você, dono de agência de publicidade, de social media e criação de conteúdo, eu chamava esse cara para puxar um treinamento em company na tua empresa, que além de ser um cara criativo, ele não é só um criativo. Ele é um cara que tem um QI lá nas alturas e tem muita experiência de vida para contar e que pode fazer você transformar o teu mindset num mindset mais criativo e que possa te fazer ser mais bem-sucedido na tua vida, porque caras com ideias boas podem perder, mas vão ganhar muito dinheiro. Esse aqui ficou milionário em 2 meses. Perdeu, mas quem sabe em 2 semanas você não fica mais milionário ainda. Se meu subconsciente, sem eu saber, me fez ficar milionário e ficar perdendo tudo, eu acho que dá para tentar ficar... Não, eu escrevi um livro que eu acho que tem muito mais valor do que tudo isso aí. E o nome é O Toque do Criador, Liberte seu gênio criativo para enfrentar a era das mudanças exponenciais. É um livro sobre criatividade. Eu escrevi no estado de hipercriatividade, o estado de como conseguir chegar graças a essa transformação que eu passei. E esse livro dá resultado. Esse livro aumenta a criatividade das pessoas. Não é um livro de charlatão de autoajuda que fala as coisas que todo mundo quer ouvir. Mindset disruptivo e você tem que mudar o paradigma. Essas coisas todas, palavras sem sentido, que parecem muito bonitas. Não, é um livro que eu mostro como a mente hipercriativa pensa a cada linha, a cada parágrafo. E isso vai dar uma orientação para que as pessoas fiquem mais criativas. E é muito importante ficar mais criativo nesse momento que a gente está. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo Daniel Cury, por me chamar aqui para participar dessa entrevista e expor isso tudo para as pessoas. Não, eu espero que a galera que esteja assistindo a gente que estejam passando aí por alguma dificuldade, sabe que não está passando por uma dificuldade, mas saiba que existem jeitos muito mais criativos do que você imagina para sair de todas elas. Tem outros episódios maneiríssimos aí no canal do Realidade Aumentada Podcast, tem cortes e também tem outros programas aqui que Daniel Curizinho produz muita coisa legal, beleza? Siga nas redes sociais, as redes sociais estão na descrição desse vídeo e compartilhe, marca a galera aí que você acha que vai gostar desse episódio para ouvir essa 1h30 de porrada. Até o próximo. Roll 'em. Action.